Vamos lá, deixa eu fazer aqui, explicar. Ok. Obrigada aí por arranjar um tempinho aí para conversar com a gente. Imagina, que é isso. Olha, eu quero começar, Padilha, lembrando algumas notícias mais recentes, para além do colapso, que já é uma realidade em quase todo o país, né? No início desse mês, os governadores de 14 estados brasileiros lançaram uma nota cobrando mais esforços do governo Bolsonaro para a compra de vacinas. E esses gestores alegam que não possuem os recursos, né, para comprar os imunizantes, tendo em vista aí os esforços pela expansão do número de leitos, outras medidas que estão sendo exigidas nesse momento de agravamento da crise. E na carta os governadores chegam a dizer que se nós não tivermos pressa, o futuro não vai nos julgar com benevolência. Ao mesmo tempo, esses anúncios que vêm sendo feitos aí de novas aquisições, outras medidas pelo Ministério da Saúde, têm sido até o momento motivo de uma certa crise política interna e até a gente pode dizer de chacota no âmbito internacional. E o ministro Pazuello está em coletiva de imprensa, inclusive nesse momento, uma coletiva que atrasou quase 1 hora para começar em relação aí ao horário que foi anunciado. Acho que a gente pode, de repente, comentar alguma coisa mais à frente. Mas, ao contrário do governo Bolsonaro, que minimizou desde o início a gravidade dessa pandemia, e inclusive atrasou a compra de vacinas, o ex-presidente Lula ele vem realizando articulações internacionais para que o Brasil possa assegurar esses imunizantes produzidos pela Rússia e pela China, né? Os primeiros contatos foram feitos com o diretor do Fundo de Investimento Direto Russo, Kirill Dmitriev, que é responsável pelo financiamento da Sputnik V. A iniciativa do diálogo teria partido do próprio Dmitriev, depois que ele soube que o ex-presidente estava entre os signatários de um abaixo-assinado organizado pelo Mohamed Yunus, né, o ganhador do Prêmio Nobel de Economia. E, na verdade, já há pelo menos 3 meses que o Lula já vinha trabalhando nesse diálogo, né, para que o Brasil possa ter acesso a essas vacinas, dada essa crise diplomática que sempre foi um pouco aí o esforço, digamos assim, do governo Bolsonaro nessas relações bilaterais com esses países, né? E para isso o Lula convidou os ex-ministros Arthur Quiorio, José Gomes Temporão e o Alexandre Padilha, que é com quem a gente vai conversar agora. Então, Padilha, atualmente deputado federal, ex-ministro da Saúde, como é que ocorreu esse início de conversa, esse início de articulação para facilitar a compra da vacina? Como é que tá se dando isso? Se ocorrer, vai ocorrer no âmbito executivo, legislativo? Como que está acontecendo isso? Essa foi uma decisão muito importante, Juliana, porque o fundo russo que desenvolveu a vacina Sputnik V, tinha praticamente desistido do Brasil. Porque em junho do ano passado, eu como deputado, na Comissão de Acompanhamento da Covid-19, fizemos uma série de audiências públicas com todas as empresas, os laboratórios, os países que estavam começando a desenvolver vacinas naquele momento, trazendo o Ministério da Saúde, a Anvisa, no sentido de trazer essas vacinas para o Brasil, discutir, né? Foi umas 3 semanas, todo dia era uma reunião pública sobre isso, era um momento onde estavam começando a surgir as vacinas como uma esperança. Então nós fizemos uma série de reuniões, entre elas com o Fundo Russo, a Embaixada Russa, naquele momento com o Laboratório Público do Paraná, onde eles anunciaram a disposição de vir estabelecer uma parceria no Brasil, o Ministério da Saúde estava lá, a Anvisa, nós cobramos o Ministério da Saúde em relação a isso, mas infelizmente nada daquilo andou, absolutamente nada daquilo andou. Passaram-se meses, né? O presidente Lula assinou um manifesto internacional liderado pelo Prêmio Nobel da Economia, um indiano, que fazia o debate sobre a importância de vacina para o mundo, da vacina ser um bem público, o enfrentamento da Covid, e chamou a atenção ali queria o próprio presidente Putin na Rússia. Vamos procurar o presidente Lula, e o Putin orientou que pudesse procurar o presidente Lula.
sentido de tentar entender porque que o Brasil estava com essa postura de não querer a vacina deles, a vacina russa. E o presidente Lula fez questão de chamar os seus ex-ministros, a gente analisou, participamos dessa reunião, e um pouco da reunião o próprio diretor russo falou assim, nós estamos desistindo do Brasil, porque nada do que a gente imaginou que pudesse caminhar não está caminhando, muito lento, acho que tem uma resistência à nossa vacina. E o presidente Lula falou assim, não, vamos acreditar, é possível ter outros parceiros, vamos ver os governos regionais, e aí o consórcio do Nordeste, e aí avançou durante os meses todos aí, novembro, dezembro, janeiro, que era necessário no Congresso. A gente já vinha fazendo esse debate no Congresso Nacional sobre outras mudanças que pudessem facilitar a incorporação de vacinas como um todo, não só do Sputnik V, mas vacina da Pfizer, que já tinha oferecido 70 milhões de doses para o governo brasileiro, a vacina da Johnson, que também tinha oferecido parceria, mais de 20 milhões de doses, né? E que, infelizmente, o governo não se mexia em relação a isso. Mas foi bom porque caminhou, o consórcio do Nordeste assinou esse contrato. Na medida que assinou o contrato, o governo Bolsonaro correu atrás, aí está contratando também. Mas isso de fato, um sinal, né? O que mostra que Bolsonaro, desde o começo, não se interessou em fazer um plano de vacinação no nosso país. Na minha opinião, Juliana, por 3 motivos. Primeiro, porque Bolsonaro dialoga o tempo todo com o negacionismo, com o movimento antivacina. E ele vem destruindo o Programa Nacional de Imunização do país. Tanto que, em 2019, um ano antes da pandemia, foi o primeiro ano que o Brasil não atingiu a meta de vacinação para as crianças. Antes da pandemia, o primeiro ano do governo Bolsonaro. Segundo, que Bolsonaro, para fazer um plano de vacinação, ele precisa ter disposição de conversar com os países. E ele não queria. Né? Ele fez todo o preconceito em relação à China, que todo mundo acompanhou, desconfiou da vacina chinesa, destratou os chineses. Com a Rússia aconteceu isso. Né? Ele, por exemplo, ignora o fato de Cuba ter 4 vacinas, está à disposição de fazer parceria na América Latina, uma delas a Soberana 2. Cuba já começou a fazer a fase 3, quer colocar isso à disposição da Organização Pan-Americana de Saúde. Aqui na América Latina, o México, Costa Rica e Argentina constituíram um grupo da América Latina para liderar iniciativas sobre vacinas para a América Latina. O governo brasileiro falou que não ia participar do grupo, fez questão de dizer não ao grupo. A Organização Mundial de Saúde, o Bolsonaro faz disputa contra o OMS, seguia linhas, né, do Trump. O Trump chegou a tirar os Estados Unidos da Organização Mundial de Saúde. Bolsonaro dizendo que não queria fazer nada com a OMS. A OMS ofereceu para todos os países pedirem uma reserva de vacinas para 30% da sua população. Bolsonaro se negou a assinar isso, pediu só para 10% da população. Então, esse é o segundo motivo. Para você ter um plano de vacinação robusto, você precisa conversar com todos. Bolsonaro quis ficar numa posição submissa. Hoje, inclusive, saiu uma informação muito importante, viu, Juliana? Que documentos do Departamento de Estado dos Estados Unidos, Departamento de Saúde dos Estados Unidos, mostram que os Estados Unidos operou para pressionar o governo brasileiro a não fazer qualquer parceria com a Sputnik V, com a vacina russa. Ou seja, Bolsonaro se submeteu ao Trump, atendeu ao Trump, ao invés de atender o povo brasileiro nesse tema das vacinas para a população brasileira. Então, muito grave isso. E o terceiro motivo, estou convencido, é que Bolsonaro não quer a população vacinada. Sabe por quê, Juliana? Porque ele sabe que se as pessoas estiverem vacinadas, vão se sentir mais seguras de protestar contra esse governo. Imagina o que se todas as universidades, os professores, os estudantes já estivessem vacinados, iam ter aula presencial. Imagina, na primeira semana, quando os estudantes chegassem lá, viram que as bolsas de pesquisa foram cortadas, os cortes das universidades públicas federais, os cortes nos hospitais universitários, estão desmontando os hospitais universitários, a política anti-ciência. Na primeira semana já ia ter protesto contra o governo. E assim vai, os outros movimentos, tudo. Então, acho que o Bolsonaro também adotou isso como estratégia. Segurar as pessoas sem poderem se aglomerar, não vacinar a população. Isso vai enfiando um país nesse buraco. O Brasil hoje é a maior ameaça global à Covid-19, crescimento de mortes, sistemas de saúde lotados, né, e a economia patinando, porque não tem. A economia só vai se recuperar quando a gente controlar a pandemia.
O cenário está realmente extremamente preocupante. O senhor já tinha citado no seu pronunciamento aí da última semana essa questão do fundo russo, né, que foi desprezado pelo governo Bolsonaro. Teve também aí, ainda em janeiro, com atraso na entrega dos insumos da Sinovac, né, que é produzida em parceria com o Butantan. O Lula e a ex-presidenta Dilma também já tinham enviado uma carta ao ex-presidente da China, né, o Xi Jinping, com críticas ao negacionismo de Bolsonaro e também pedindo aí ajuda em todos esses esforços que vêm sendo feitos. Também é muito importante lembrar essa iniciativa de Cuba, né, porque na última semana já enviaram a primeira leva, eles já estão na terceira fase da Soberana 2 e já enviaram a primeira leva de imunizantes para o Irã, por exemplo, e tem uma fila de países esperando para também adquirir essa vacina cubana, que é um país que está aqui pertinho da gente, né? Não está vindo, por exemplo, enfim, do outro lado do mundo, como agora há pouco o ministro Pazuello estava explicando, que ainda está aguardando esses insumos e tudo. Com Cuba ele não tem problema de fuso horário, não, né? Porque ele falava que não conseguia falar com a Índia e com a China, porque não conseguia, o fuso horário não dava para ele se reunir. Só para você ter ideia, a Rússia, o presidente Lula se reuniu, e tem problema de fuso horário, o presidente Lula não fugiu. Tinha responsável nenhum e fez a conversa, né? Agora, com Cuba, não dá para ele alegar que tem problema de fuso horário, não. É aqui, 1-2 horas no máximo de diferença. E pode escrever, viu, Juliana? Essa vacina de Cuba, a Soberana 2, vai ser, no médio prazo, porque eles estão fazendo a fase 3 ainda, a principal alternativa para vacinação em saúde pública para a América Latina e os países pobres. Pode escrever. Porque Cuba está desenvolvendo e colocando a vacina como um bem público para a Organização Pan-Americana de Saúde e para a Organização Mundial de Saúde. É impressionante, né? Um esforço, a gente pode dizer que é um esforço mais ou menos similar a esse que o senhor estava mencionando da Organização Mundial da Saúde, né, que é o programa COVAX, né, que o Brasil também, de certa maneira, rejeitou. Então, a Cuba está fazendo isso com a OPAS, né, mais ou menos no mesmo, de maneira similar, que é oferecendo essa possibilidade de um custo quase que só a preço de custo, né, para poder distribuir. Inclusive, Cuba já ofereceu para o Haiti, por exemplo. E há uma semana, mais ou menos, o senhor participou aí dessa jornada conjunta da saúde e da educação, que começou na entrada do Congresso, contou com audiências com o presidente do Senado, com líderes. O senhor defendeu aí na tribuna da Câmara que antes de tudo, isso sequer deveria ser necessário, né, a mobilização da sociedade para a aquisição dessa vacina, ou seja, que isso deveria ser uma preocupação, uma prioridade do próprio governo. E o senhor enfatizou que o Brasil sabe como realizar uma campanha de vacinas rapidamente, né? Como que o Ministério da Saúde chegou num ponto como esse, havendo técnicos, funcionários públicos, enfim, toda uma estrutura que já conhece há décadas como fazer isso, né? Como que a gente chegou nesse ponto? Juliano, o Ministério da Saúde passa, no governo Bolsonaro, por uma ocupação militar. Tem uma invasão militar no Ministério da Saúde, que desmontou equipes técnicas, que sufoca o conhecimento técnico, estabelece medidas de censura dentro do Ministério, e que acumula trapalhadas. Não sei se você conhece, mas tinha um gibi chamado Recruta Zero, que era um gibi bastante divertido. Eu li muito na minha infância, eu tenho 49 anos, então eu li muito na minha infância esse gibi, e era um soldado meio trapalhão, assim. O general que ocupa o Ministério da Saúde, a equipe dele, acumula mais trapalhadas do que todos os almanaques juntos do Recruta Zero, sabe? Então, o Ministério da Saúde, de fato, desmontou aquilo que tinha de conhecimento, o que tem de conhecimento eles não respeitam, né? Tem uma atitude absolutamente irresponsável num momento como esse, né? O que faz com que aconteça com o Brasil algo impensável, né? Eu estava comentando isso. A Covid-19 trouxe para nós, eu sou médico, infectologista, então trouxe para a gente necessidade de aprender muita coisa, né? Muitos desafios, muita coisa que a gente não sabia, teve que aprender, você não tinha certeza sobre o que ia acontecer em relação ao vírus, né? Então a gente foi aprendendo e acumulando. Agora, se tem uma coisa que o Brasil sabe fazer, não precisava aprender, era vacinar o seu povo.
O Brasil nunca teve dificuldade de garantir vacinação, de garantir uma cobertura ampla de vacinação, vacinar a população. Na pandemia do H1N1, nós vacinamos em 3 meses mais de 80 milhões de pessoas, né? Então, o Brasil sempre soube dar conta desses esforços vacinais. E, infelizmente, tudo isso foi interrompido, paralisado pelo governo Bolsonaro. Imagino, né? Se desde junho do ano passado, quando começaram a surgir as primeiras possibilidades de vacina, o governo federal já estivesse negociando, fazendo os contratos, estabelecendo as parcerias, o Brasil certamente tinha tudo para ser um dos grandes campeões de vacinação de novo, porque todo mundo queria testar as vacinas aqui no Brasil, porque o Brasil tem duas características. Primeiro, a gente já estava lá em junho, no epicentro da pandemia, então é mais rápido você avaliar o resultado de uma vacina se você faz esse teste num lugar que tem muita transmissão. Cuba está tendo uma dificuldade de avaliar a sua vacina porque eles estão controlando muito bem a pandemia, tem uma população relativamente pequena, né? Controlam muito bem a pandemia, então eles vão ter dificuldades, né? Para eles seria muito mais fácil estar testando aqui no Brasil, por exemplo. Então todo mundo queria testar a vacina aqui no Brasil. Então tem uma grande oportunidade de ter feito 5, 6 grandes parcerias. A gente tem pelo menos 4 grandes laboratórios públicos, além da Fiocruz, do Butantan, o Tecpar no Paraná, a FUNED de Minas, que tem capacidade de produção de vacinas. Outros poderiam se apropriar dessa capacidade de produção. Temos laboratórios privados importantes de biotecnologia que poderiam se apropriar nisso. Ou seja, o Brasil podia estar, né, muito forte no seu programa de vacinação. Infelizmente, essa não foi a postura do Ministério da Saúde, do Bolsonaro. E não tenho dúvida, viu, Juliana? A gestão do general do Bolsonaro lá no Ministério da Saúde é a maior mancha na história do Exército Brasileiro desde a sua criação. É lógico que, do ponto de vista histórico, teve algo muito mais grave, que foi a ditadura militar, o golpe militar feito pelo Exército, pelas Forças Armadas. Mas, enquanto mancha de imagem, de mostrar incompetência, incapacidade, né? As trapalhadas dos generais que ocupam o Ministério da Saúde, essa condução da pandemia vai ficar para a história como o maior vexame do Exército Brasileiro desde a sua criação, desde a criação do Exército. Uhum. Bom, o senhor lembrou bem agora há pouco, o senhor é médico, certamente vem acompanhando aí os desafios, que na verdade são desafios dados aí a toda a humanidade, não só ao Brasil, né? Todo um debate sendo feito na comunidade científica, na comunidade médica, dos efeitos da Covid a médio e longo prazo, inclusive, claro, né, um debate mundial, que é a questão da economia, mas como médico, assim, pelo que o senhor vem acompanhando desses debates, é possível prever os efeitos, deputado, se nós continuarmos como estamos, digamos assim, com essa negligência, digamos assim, no trato da crise, a longo prazo, né, esse descaso todo, o que pode acontecer com o Brasil? Do ponto de vista mais a curto prazo, é o que está acontecendo, né, Juliana? O Brasil vive a sua maior tragédia humana. Em 11 meses, nós demoramos 11 meses para sair de 0 casos a 200 mil casos, e nós estamos demorando 2 meses para chegar a quase 300 mil já. Ou seja, em 2 meses nós vamos crescer, casos não, mortes, né? Então a gente demorou 11 meses para chegar a 200 mil mortes confirmadas pela Covid-19, e em menos de 2 meses a gente está quase chegando a 300 mil mortes confirmadas, né? Então, de imediato, esse impacto. No médio prazo, né, primeiro que toda essa destruição que está sendo feita tem impactos sobre a vida das pessoas e o sistema de saúde. Exemplo, muita gente teve que adiar sua cirurgia, adiar seu exame preventivo do câncer de colo de útero, o exame de mamografia, os exames que faz de checagem de uma doença cardíaca, cirurgias eletivas, como eu falei, gente que faz tratamento do câncer, teve que adiar, porque chega no serviço de saúde, não pode ir lá para o serviço de saúde, estão cancelados esses procedimentos, né? Essas pessoas correm o risco de ter um diagnóstico do câncer numa situação muito mais grave, num câncer mais avançado, que vai ter impacto sobre o serviço de saúde.
Segundo, saúde mental. Toda essa situação da postura do Bolsonaro, da pandemia, da perda da renda, da perda do emprego, do governo federal em nenhum momento dá segurança para quem está perdendo renda, segurança para quem está perdendo emprego. Você não tem uma política de reconversão industrial no Brasil, que era pegar a indústria que nós temos e fazer com que ela produzisse os produtos da saúde, com isso ela pudesse ampliar, gerar emprego, né? Exemplo, nós estamos numa maior crise do oxigênio. As indústrias automobilísticas, as indústrias metalúrgicas poderiam estar produzindo peça para cilindro de oxigênio, peça para usina de oxigênio. Nós vamos ter uma grande demanda sobre novas máscaras, essas máscaras que protegem mais, a PFF2, N95, são máscaras que estão indicadas cada vez mais por conta das variantes. Essas são máscaras que o governo federal devia estar comprando, como compra camisinha e distribui camisinha, para todo mundo que vai se expor, que trabalha, que entra no transporte público. Isso ia gerar uma demanda, a indústria poder reconverter para produzir isso, né? Então, nós estamos perdendo essas oportunidades. Isso vai ter um impacto muito grande no médio prazo. E o isolamento do Brasil em relação ao mundo, né? Bolsonaro já isolou o Brasil pela sua agenda antiambiental. O Brasil é visto, mais uma vez, como um país que destrói o meio ambiente. Todo o esforço que a gente teve para recuperar essa imagem, para mudar essa imagem, durante o governo Lula, o Brasil foi uma liderança global no debate sobre mudanças climáticas, sobre a agenda ambiental, desde o debate sobre do biodiesel que o presidente Lula fez, o apoio à agricultura familiar, toda a discussão sobre uma matriz energética limpa que o Brasil fez, né? Tudo isso foi jogado, né, foi por água abaixo com a postura do Bolsonaro. O Brasil já estava indo para o isolamento internacional por isso, isolamento em relação às posturas dos direitos humanos, direitos das mulheres, e agora com a pandemia o Brasil virou um pária internacional, né? A postura do Bolsonaro, nenhuma liderança quer chegar perto do Bolsonaro, o Brasil isolado no mundo na sua resposta, na sua reação, e visto como um pária internacional. Isso tem impacto muito grave a médio prazo, porque recuperar essa imagem, recuperar relações, pensar como que aproveita e aumentar a capacidade nacional produtiva, isso é muito grave, né? Sem contar os profissionais de saúde que morreram, né? O Brasil é o campeão de mortes de profissionais de enfermagem, um dos países onde mais morreram profissionais de saúde. Isso tudo desmonta os sistemas de saúde locais, né? Você não tem vários especialistas que morreram, vários enfermeiros muito comprometidos, estavam há muito tempo que morreram, infelizmente. Você não repõe isso de uma hora para outra, além da perda que significa para as pessoas, para a família, para os colegas de trabalho, né? Então, eu vejo impactos a médio prazo muito graves. A única esperança que eu tenho é que a gente pode interromper o governo Bolsonaro antes, né? Não podemos tirar esse Bolsonaro o mais rápido possível da presidência da República, se não derrotá-lo e tirá-lo da presidência em 2022. A gente tem uma grande luta para se estabelecer até lá. Chegar aqui. Bom, foi importante você lembrar aí dessa questão das demandas do ponto de vista da indústria, né, nesse período, porque é bom lembrar que a Venezuela segue enviando semanalmente oxigênio, não só para Manaus, né, para o estado do Amazonas, como ocorreu no início, mas também para Roraima. E é interessante, né, deputado, observar como isso não tem sido um problema para o governo Bolsonaro, né, tão ideologicamente interessado desde sempre a desqualificar a Venezuela. Nesse momento, aliás, a mídia também ajuda nesse silenciamento, eles simplesmente não falam no assunto, mas é importante registrar aqui que toda semana estão chegando aqueles caminhões da indústria que produz oxigênio do estado Bolívar, e estão sendo doados aos estados do Amazonas e de Roraima, que houve também toda uma confusão, né, para explicar se era comprado, vendido, doado, o que era, e a White Martins está fornecendo, esse é vendido, mas o que a Venezuela decidiu fornecer aos estados, ela está fornecendo gratuitamente, realmente, porque foi um gesto mesmo de solidariedade diante da situação de caos ali que ocorreu. E eu também não queria deixar de lembrar que o senhor acompanhou aí essa semana o ex-presidente Lula, no momento em que ele foi receber a vacina, um momento emblemático até pela atenção que ele gerou, né? Muito simbólico que nesse momento de crise sanitária Lula
que foi um presidente que sempre estimulou vacinas, né, aqui no Brasil, o seu ministério também, estejam aí protagonizando agora cenas como essas, né, disso ser algo extraordinário, né? Eu te pergunto, se dava para imaginar, depois de, enfim, tudo que aconteceu, a gente sabe que depois que um país passa por um golpe de Estado e tem toda uma instabilidade que a gente pode prever, mas dava para imaginar esse cenário tão obscurantista quanto o que está ocorrendo agora, nesse nível enfim, de celebrar uma pessoa tomando vacina, em que a vacina está se tornando esse elemento de discussão nesse nível? Ó, Juliana, eu realmente nunca pensei que ia passar por isso. Embora quando aconteceu o golpe, a presidenta Dilma, e depois todo o processo que culminou na eleição do Bolsonaro, eu desde o começo dizia, assim, no começo do governo Bolsonaro, eu dizia que, independente das políticas, da mudança dos programas, porque todas elas tem momentos de avanço e recuo na história, né? Então, ele estava desmontando a Previdência Pública, estava desmontando programas importantes como Mais Médicos, mas isso, a história, você recupera a correlação de forças, reorganiza programas similares, mas tinha um legado que ia ser irrecuperável, que eram as vidas perdidas e o meio ambiente destruído. Então, eu sempre imaginei, sempre previ que o governo Bolsonaro ia ter esse legado. O que eu não previa é que a gente teria uma pandemia dessa proporção no meio disso, e que mesmo diante de um clamor internacional para que a vida seja defendida, Bolsonaro viesse a ter uma postura tão irresponsável e tão típica de um genocida como essa. Estou falando genocida porque acabei de saber aqui que uma pessoa que entra na internet, o Felipe Neto direto, baixou um carro da polícia lá, intimidá-lo, enquadrando ele na Lei de Segurança Nacional por ter chamado o Bolsonaro de genocida, né? Eu estava aqui mexendo no celular porque eu estava escrevendo um Twitter sobre isso. Quer dizer, o Bolsonaro não quer ser chamado de genocida. Eu vou chamar mais do que isso. Eu já assinei, junto com outros ex-ministros, uma petição internacional para a ONU, para a OEA, denunciando as atitudes genocidas de Bolsonaro. A postura que o Bolsonaro está tendo, por exemplo, de criar barreiras, obstáculos à vacinação no país, é isso. As decisões que ele tomou de não trazer vacina para o país tem a ver com isso. Colocou o país num corredor da morte. Mais de 1.000 índios já morreram. Mais de 50 mil índios já tiveram seu caso confirmado. O Bolsonaro chegou a vetar um projeto de lei, que eu fiz parte desse projeto de lei, que buscava defender os direitos dos povos indígenas. Ele chegou a vetar esse projeto, a gente foi lá e derrubou o veto que ele fez, né? Então, de fato, Juliana, eu imaginava que o legado irrecuperável do Bolsonaro seriam vidas e meio ambientes destruídos, não imaginava que ia ter uma pandemia como essa no meio. Quando começou a pandemia, no ano passado, o cenário mais negativo que vários colegas apontavam, eu concordava com eles, seria em torno de 100 a 150 mil mortes confirmadas. Nós tivemos mais de 200 mil só o ano passado de mortes confirmadas, sem contar aquelas que não estão confirmadas, né? Que não teve teste, não teve testagem. Então, de fato, é algo que era inimaginável. E quando eu encontro os ex-ministros de outros países, colegas que foram do Ministério nos países, nos encontros aí por videoconferência, todo mundo se pergunta o que aconteceu com o Brasil. É inimaginável o que está acontecendo no Brasil, porque o Brasil sempre foi um exemplo nas reações a epidemias como essa para a saúde global. O Brasil sempre foi um país que reagiu bem a situações como essa, com todas as dificuldades que nós temos, né? Então, todo mundo pergunta o que está acontecendo com o Brasil, como é que o povo brasileiro elegeu uma figura como essa, o Bolsonaro. Eu não concordo com quem votou no Bolsonaro, mas respeito o fato de ter votado, mas tenho certeza absoluta que nem quem votou no Bolsonaro acredita que o Bolsonaro é médico que tenha condições de prescrever uma medicação, recitar medicação como ele está fazendo, né? Esse ato de charlatanismo que o Bolsonaro está fazendo. Aliás, a doutora Ludmila não aceitou convidar ele ao Ministério porque ela não quis trocar o avental de médica para vestir o colete de charlatão.
que quem está no Ministério da Saúde defendendo cloroquina, hidroxicloroquina e ivermectina é charlatanismo com dinheiro público. Isso que é grave. Que isso custa aos cofres. Por isso que nós estamos... Tá, pode falar. Não, desculpa, imagina. Eu ia justamente te perguntar aí sobre isso, que digamos que é a mais recente crise, né, do governo, que é essa médica, a cardiologista Ludmila Rajá, que não só recusou o convite para trabalhar no governo, ela passou a ser ameaçada, de fato, ela foi perseguida no hotel onde ela estava, aqui em Brasília, ameaçada de morte, né? E seria aí o quarto ministro da Saúde em um ano de pandemia. E nas entrevistas ela vem dando aí um retrato do que vem ocorrendo, um verdadeiro abismo em relação, ela entende assim, ao que o resto do mundo vem fazendo. Mas eu queria te perguntar, se o senhor acompanhou o que ela disse, né? Que ela defende que seriam as medidas necessárias nesse momento. Ela sugeriu o gabinete de crise com governadores, lockdown, ela inclusive defende o lockdown, também fala que ela não apoia esse tratamento preventivo, cloroquina e tudo isso. Quer dizer, uma profissional que de alguma maneira estava mais próxima do grupo político, né, do Bolsonaro. Certamente aí um convite chegou através dessa alguma conexão, né, político, ideológica, enfim, mas ainda assim uma médica, uma profissional que não fez a defesa de acordo com o que o governo queria, como aconteceu anteriormente com o Taishi, com o Mandetta, né, também. Eu também, na sua fala, eu estava me lembrando aqui que falta fazem os médicos cubanos, né? Quer dizer, a gente não imaginava um cenário tão obscuro, mas estava claro que esse desmonte na saúde impactou diretamente a população também por conta disso, né? Se hoje a gente tivesse esses médicos espalhados em cada cantinho aí do país, certamente as coisas poderiam ser diferentes. Então, eu te pergunto, ministro, finalmente, o que dá para fazer agora? Quais são as saídas que nós temos? O que é possível, se o governo Bolsonaro puder e quiser agir rápido, porque agora a gente está claramente atrás de todo mundo, atrás do mundo inteiro, nessa questão, o que dá para fazer agora, já? Porque o fato é que é assustador, a cada minuto estão morrendo pessoas no Brasil de Covid. A gente não podia imaginar, nem há um ano atrás, com todo o descaso, com tudo que aconteceu ao longo desse período, que a gente chegaria num cenário tão brutal como está sendo agora. Por que é brutal? É brutal a gente ter uma perspectiva que o próprio Ministério admita de quase 3 mil pessoas morrendo diariamente. É assustador, é pavoroso, e mais assustador ainda que isso não espante um determinado grupo de pessoas, inclusive as pessoas que, nesse último final de semana, saíram fazendo carreatas para protestar contra o lockdown. Então, o que é possível fazer agora? Juliana, eu acho que tem duas questões que são decisivas fazer agora, né? Não existe nada mais importante do que acelerar o plano de vacinação. E se depender do governo Bolsonaro, não será acelerado. Por isso que nós, no Congresso Nacional, projeto meu, inclusive, emenda parlamentar nosso que nós fizemos, autorizamos estados e municípios a comprarem vacinas, estabelecemos regras de incorporação imediata às vacinas que estão em uso em outros países, para incorporação aqui no Brasil, para não ficar dependendo do atraso que estava sendo feito da análise de incorporação, e criamos regras para facilitar a compra, por exemplo, de algumas vacinas, como a da Pfizer, a Janssen, que tinha alguns questionamentos em relação ao compartilhamento do risco. Então, acelerar a vacinação. Por isso foi muito importante essa ação do presidente Lula para segurar o fundo russo aqui, o consórcio do Nordeste ter feito um contrato de quase 50 milhões de doses, porque o fato do Nordeste ter assinado isso fez com que o Bolsonaro pedisse para pegar essas vacinas para o plano nacional, fazer uma assinatura de 10 milhões de doses também, ou seja, acelerar. Como que é possível acelerar? Estados e municípios fazendo contratação, tem oferta de vacina, a Pfizer ofereceu 70 milhões de doses, a Johnson quase 20 milhões de doses, Sputnik já fechou agora com o consórcio Nordeste quase 50 milhões de doses. É possível conversar com a China para acelerar insumos para que o Butantan aumente a sua produção e que se mantenha o cronograma da Fiocruz. E nós temos que fazer um apelo internacional para a Organização Mundial de Saúde, que mesmo com o fato do Bolsonaro ter pedido só doses para 10% da população, o
que a OMS possa assinar com os governadores, com os governos locais, um acordo para vacinar pelo menos 30% da população. Então, a primeira coisa é vacinar, acelerar, e só vai acelerar com aquilo que nós estamos fazendo. O Congresso tomando decisão, o Judiciário cobrando do governo, os governadores e prefeitos saindo à frente, fazendo a contratação, e aí o Bolsonaro vem atrás. A segunda questão, enquanto você não acelera esse plano de vacinação, não tem jeito. Qualquer região de saúde que você tenha pelo menos 75% dos leitos de UTI ocupados pela Covid-19 já, você tem que fazer o fechamento das cidades, você tem que restringir a locomoção, você não pode permitir qualquer tipo de aglomeração, tem que fechar ambientes fechados que juntam pessoas. Não tem jeito. Porque a foto dos leitos de UTI, Juliana, é como se fosse o retrovisor de um carro. Você está dirigindo ali, você está vendo a imagem de algo que aconteceu lá atrás. Se tem uma pessoa internada na UTI, é que essa pessoa se infectou há 10, 15 dias atrás. Então, tem atrás dela centenas de pessoas infectadas. Ou você restringe a circulação dessas pessoas, reduz o contato delas, evita aglomeração, ou o crescimento de casos chega nesse patamar que nós estamos vivendo hoje, de você ter, no Brasil, milhares de pessoas esperando um leito de UTI e não tendo. É desesperador, como você falou, Juliana, diariamente. Hoje eu recebi 10 ligações, entre ligações, mensagens de pessoas desesperadas. Conheço uma pessoa que está numa UPA 24 horas, ainda bem que a gente construiu as UPAs nesse país. Está numa UPA 24 horas, entubado, esperando o leito de UTI há 2 dias, não consegue em algum lugar, né? As pessoas desesperadas, assim, aqui em São Paulo, vários casos, estou falando de casos de outros estados, né? E não tem, porque pela primeira vez todas as regiões do país se encontram com o seu sistema de saúde com mais de 75% dos leitos de UTI ocupados pela Covid-19. É a primeira vez que isso acontece, né? Então, você não consegue nem remanejar. Tem uma central de regulação nacional, central de vagas nacional, que o Ministério da Saúde tem que coordenar, não tem nem como remanejar. Como, por exemplo, quando fez com Manaus, 300 pessoas foram deslocadas de Manaus para outros estados. Isso não tem essas vagas nos outros estados hoje. Então, não tem jeito, você tem que fechar as cidades. O mundo inteiro, Juliana, o que o mundo inteiro fez? Abriu leitos de UTI hospitalares, fechou as cidades e acelerou a vacinação. O Bolsonaro fez ao contrário, ele criou obstáculos para a vacinação, fechou leitos hospitalares e estimulou a abertura das cidades. Enquanto a gente não chega num ritmo adequado de vacinação, nós temos que fechar a circulação e aglomeração de pessoas, não permitir que isso aconteça nas cidades que têm mais de 75% dos leitos ocupados por UTI. Não tem jeito. É isso, bom. Tá aí, portanto, deputado, ex-ministro da Saúde, Alexandre Padilha, muito obrigada por conversar com a gente. A gente espero sinceramente que sejam tomadas essas medidas que o senhor recomenda, e que, pelo jeito, são medidas que parecem óbvias, né? Que outros países já vêm tomando também nesse momento, e que o Brasil sabia como fazer, que o Ministério da Saúde tem histórico de como fazer, né, em outros momentos de crise ou de situações emergenciais. Então, é esperar que, de fato, o governo Bolsonaro perceba isso, apesar da clara, cada vez mais clara, intenção vai perceber, de causar toda essa tragédia, né? Não vai perceber. Ou é uma ação dos governadores, dos prefeitos, da sociedade, do Congresso, do Judiciário, ou o governo Bolsonaro não vai fazer. Nós temos que fazer cobrando deles, demandando para que as coisas sejam executadas, mas iniciativa dele não vai existir. Sim, não. Eu acho que eu queria me referir um pouco, talvez, ao efeito Lula, que aconteceu nos últimos dias e que também foi destaque na mídia no mundo inteiro. Foi impossível ignorar o efeito quase imediato de um discurso do ex-presidente Lula ter feito com que o governo inteiro reagisse a isso de uma maneira tão rápida, né? Inclusive aparecendo de máscara em público, depois agora com um ministro quase saído da pasta já. Então, quem sabe, porque isso acaba sendo uma pressão política, mas, de fato,
com essa também movimentação das instituições de um modo geral, né? O Brasil, de certa maneira, a gente pode dizer que está funcionando assim, né? Com o Congresso, com o Judiciário atuando naquilo que o governo está deixando de atuar. É isso. Muito bem, é isso mesmo. Muito obrigada, Padilha, e boa sorte e sucesso. Tomara que dê tudo certo também nessa articulação aí agora, em que você tem participado com o ex-presidente Lula, que tem sido extremamente importante, talvez seja uma saída, de fato, para a gente, não é isso? Muito obrigado, viu, Juliana? Eu que agradeço o espaço e estou à disposição de vocês. Hoje é segunda-feira, né? Amanhã, terça-feira, nós vamos ter na comissão externa da Covid-19, que é a comissão que eu participo, uma audiência pública já de manhã sobre essa situação da vacina. Convocamos o Ministério, vai estar lá o Ministério, vai estar a Fiocruz, Instituto Butantan. Acho que seria bem interessante quem quiser puder participar, acompanhar, mandar sugestões. Pode mandar sugestão para a gente, sugestão de pergunta, que a gente vai lá enfrentar lá com certeza a gente vai estar acompanhando. A ocupação do acompanhando. Ministério da Saúde lá. Tá bom? Tá certo, muito obrigada mesmo. Um abraço. Outro.